lá então, complementação de vídeo. Vamos lá de novo, eu faço um comentário sobre aquela cena, né, em que eventualmente o sujeito finge ser pai, ali ameaça, eu não aceitaria um pai que eventualmente, eu sou pai, eu não aceito outros pais que eventualmente maltratam os seus filhos, para eventualmente fazer com que o sujeito que estava ali no interrogatório, sendo acusado, confessasse que ele tinha de alguma forma matado a filha e tal. E esse eventualmente sujeito policial, então ele diz depois, né, depois da entrevista, ele fala que na verdade ele não era pai, que aquilo era um fingimento e tal. O sujeito que finge ser pai, eventualmente ameaça o outro, que é pai e que eventualmente matou sua filha, ou pelo menos é acusado disso. Novamente na cena de comparação com essa questão do pai, né? Acho que você não vai notar, o nome do seriado é Criminal, né? Um seriado que foi feito meio de formas diferentes em vários países, mas com a mesma ideia de interrogatório, né? Dizer que essa ideia, se eventualmente aplicada na minha pessoa, ela não faz sentido, né? Eu eventualmente não falei, apenas que eu acho que é uma comparação que eles estão tentando fazer, no sentido de que, porque eu acho que as pessoas eventualmente têm um bom comportamento, eventualmente sejam até mais preparadas do que eu, mais ou menos, né? Eu disse isso em parte. Eu não falei que eventualmente o sujeito mereceria ser pai, ou que as pessoas maldosas que eu conheci em igreja, se essa é a comparação, na igreja, que essas pessoas mereceriam ser pai ou mães espirituais de outrem, né? Eu até falei, na verdade, que o comportamento deles era repreensível, ou seja, é verdade, eu concordo com isso. Eles podem, por conhecimento ou por trabalho, até por uma parcialidade no exemplo, eles podem ser mães e pais espirituais. Por outro lado, por tratamento em relação àqueles que seriam imberbes espiritualmente, não, aí já não pode, aí eles já não teriam condições para isso. Então, por isso que muito me impressionou, muito me admirava pessoas maldosas serem pastores, porque eles não tinham exatamente na verdade, ou não pareciam ter chamado para isso, né? Diziam que tinham, né? Alguns, eventualmente, eu cheguei a perguntar, eu falei, tá muito estranho esse chamado aí, né? E, eventualmente, conheci muitas pessoas que, eventualmente, pregavam justamente sem ter. Entendo, pregar apenas por conhecimento. Eu não vi ali todas as pessoas que, eventualmente, tinham um chamado. E se tinham um chamado, desobedeciam o chamado depois, né? Então, mas no final eles não tinham um chamado, só queriam testar os outros. Tá, mas isso é exatamente isso que eu questionei. Muito estranho. Mas isso eu já questionei em relação a outras pessoas, né? Ou seja, eles estão falando como se eu tivesse caído, como se eu achasse esses caras. Não, esse cara deve ser um bom pai espiritual. Não. Eu achei que eles tinham qualidades. Agora, não que eles tinham. Muitas pessoas, não todos, né, mas muitas pessoas que eu conheci na igreja, apesar de terem qualidades, eram pessoas maldosas. Eram pessoas com comportamento ruim no sentido argumentativo, queriam pressionar os outros, queriam ficar em cima, pressionar, fazer jogo duro, atentar fonte de vida dos demais, né, como que é? Impedir a fonte de vida dos outros, quer dizer, falta de mansidão, eles mesmos declarando, né? Já que eles sugerem tantas coisas, falavam de conceitos eventualmente evangélicos, mas eles mesmos desobedecendo a mansidão, desobedecendo a própria verdade em si, né? Outros princípios, né? Longanimidade, temperança, para mim paciência foi um dos mais vilipendiados ali. Aí na longanimidade nem sempre, mas a longanimidade talvez nem tanto, mas a paciência, ali não teve paciência. Então vários conceitos evangélicos, conceitos no mínimo de boa fama, né? Para não dizer que são certos mesmo, né? Eles foram conceitos absolutamente vandalizados, né, por pessoas que eu vi em igreja. Então, quer dizer, não é que eu disse que eventualmente, eles estão te enganando, Alex, na verdade eu não sou um pai espiritual. Mas não é que eu fui enganado, realmente, eu vi que tinha coisa muito errada nisso, nessas pessoas. E de certa forma mesmo em alguns momentos em Paulo. Eu já vou falar um pouco mais sobre a questão paulina a seguir. Que vocês realmente poderiam ter bom comportamento em algo, alguma qualidade em algo, mas que no tratamento, principalmente no tratamento aos outros, conferido aos outros, vocês eram muito ruins. E eu, por causa disso mesmo, cheguei a questionar um ser espiritual e chamado de vocês, né? Inclusive, eu disse, o que eu disse, talvez não com essas palavras, mas a ideia do que eu quis dizer, eu disse que vocês são hábeis, não bons. Ou no máximo, se vocês aplicavam a bondade de vocês em algumas coisas, não no tratamento. Logo, não acreditei vocês fossem bons pais ou mães espirituais. Eu achava que vocês eram ruins, né? E no final, talvez até vocês nem fossem, né? E talvez até
pelo menos do que parece ser, talvez nem Paulo seja. Não sei, né? Paulo em algum momento na Bíblia dizia que era. Eu sofria dores de parto e tal. Ah, mas eu tô fingindo, tá? Mas independente, pode ser uma mentira, mas veja bem. Exatamente, por outros comportamentos que você. Talvez de Paulo talvez não fique tão claro, mas de outros comportamentos de pastores da igreja, justamente já dá para desconfiar muito se há pais ou mães espirituais dentro da igreja. É muito desconfiável que alguns deles realmente sejam pais ou mães. Eu já declarava que eu não era. Né? Por mais que eventualmente eu possa ter em algum momento falado dores de parto e tal, mas não que eu estivesse realmente já estacionando ninguém. Eventualmente eu posso ter dito isso no sentido mais de que eu estava sofrendo argumentos de perseguição alheia e tal, tentando fazer com que as outras pessoas desenvolvessem o evangelho, mas também por elas mesmas. Elas também teriam que buscar sozinhas, eu não teria como fazer tudo. E eu nem teria como ser pai espiritual, até porque eu não tinha necessariamente um comportamento que me mantivesse num cabedal. Não é num cabedal. Numa potencialidade, nessa capacidade, entendeu? Eu só pregava, não quer dizer que eu tinha capacidade de sempre ajudar. Falava para as pessoas não olharem para o meu comportamento, porque eu não garanto para vocês, eu nem só para vocês, para as pessoas que vão me pregar, eu não garanto que vai dar certo aqui comigo. Eu posso cair a qualquer momento. Agora, isso eu cheguei a falar. Mas não olhe para mim. Olhe para Deus, só estou aqui dando uns toques. Então, agora eu me torno mãe espiritual. Peraí, vou ter que ter pelo menos tentar ter um comportamento um pouquinho melhor e muitas vezes eu não consegui. Então não sei se eu posso nem se galgar a uma posição dessas. E no final, é estranho até, porque no final o apóstolo Paulo até realmente fundou igrejas. Né? Então, no caso de Paulo especificamente, eu já não sei. Né? Um pouco nessa questão que eu estava falando do apóstolo Paulo e tal, na questão de preso com dolo, no final, totalmente, realmente eu não fui preso. Porque é o que acontece. Eu acreditava que as obras não salvam. Então, como eu posso ser preso com dolo eventualmente na questão financeira, se eu acho que eventualmente eu não trabalhar no secular, não me leva ao inferno. O fato de eu não ter uma atividade que me garanta dinheiro, o fato de eu não ter uma atividade secular não é algo que me credibilize a ir para o inferno. Isso não me dá um passo para o inferno. Não trabalhar no secular. Né? Pode haver, em alguma forma, alguma divergência, mas o que eu acreditava é que as obras não salvam. Se as obras não salvam, se eu não tiver obra secular, não faz diferença. Não é algo que me levaria ao inferno. Né? Então, automaticamente, eu não achava que eu, obrigatoriamente, ter uma atividade secular era algo necessário para mim. Então, eu já sabia que não havia obrigatoriedade disso. Né? Portanto, descaracterizando aí o argumento da prisão com dolo. Ao menos uma boa parte desse argumento, talvez até mais de 60%. Por achar que obras, eventualmente, não são a única forma de salvação. Ou de tal maneira que as obras não gerariam salvação e que obras não são a única forma de salvação e que não geram, ou inclusive a ponto de ser muito, entre aspas, a interpretação mais exagerada, como está na Bíblia, a ponto de achar realmente que as obras não salvam. E talvez haja mesmo divergência, de repente pode ser que no Velho Testamento se diga alguma coisa contrária, mas não é o que eu achava. Né? Então, de qualquer forma, se as obras não salvam, eu não preciso retornar ao secular, portanto, não acho que fui preso aí. Com dolo, a Bíblia diz, obras não salvam, por isso eu não precisava da atividade secular. E se não fere minha salvação, portanto, não é pecado você não ter atividade secular. Então, esse raciocínio eu já sabia. Né? Não quer dizer que eventualmente eu não pudesse retornar ao secular. Ou busca de dinheiro, alguma coisa. Eu vou completar um argumento em relação ao Souza, né? Que eu havia falado, fiz um vídeo ali em resposta ao Souza, ali do Donos da Bola. E daí eu vi um Souza, se não me engano, ele estava ali, acho que no programa da ESPN, sei lá, da Fox, alguma coisa. Ou de repente até do Band Esportes, estava fazendo, se não me engano, uma live, eu acho que era o Souza. E ele, eventualmente, ele pega e faz um comentário assim, não sei se respondeu, ele fala, pô, no final não tem o cu, porque tem gente que no final não nasce esperta. Então, como se ele estivesse dizendo assim, tem gente esperta e gente não esperta. E eu não sei por que ele está dizendo isso, ou eu acho que essa foi a ideia do comentário dele, mas eu respondo para ele o seguinte, Souza. Não é a questão de eventualmente você ter gente esperta e não esperta. A questão é que tem gente que não quer ser esperta, porque não quer se incomodar com isso. Não quer ficar pensando em planos e enredamentos. Eu não quero ser esperto, inclusive eu tenho um nojo do comportamento. E algumas coisas, inclusive, talvez até bíblicas, eu preferia até eventualmente não saber, porque talvez essa busca por sabedoria seja algo que, embora valha, pode gerar ou acabar demonstrando um excesso de ambição.
Então é até bom eu não saber as coisas que vocês eventualmente acabaram me falando depois. É bom saber pelos outros. Porque mostra que eu não tive essa ambição. Né? E fica, vamos saber, como é que eu vou. Porque isso muitas vezes pode demonstrar uma grande ambição. Inclusive, aí no que se refere ao pessoal, eventualmente, outras nações que usariam esse conhecimento para ficar ali pressionando, eventualmente. Até mesmo o pessoal de Israel, em outros tempos históricos. Em outros momentos vão ficar pressionando, vão ficar ali em cima, porque Israel não pode mostrar não pode ter bom comportamento, nós vamos ter que eventualmente lançar algum tipo de tentação e ter mais conhecimento que eles, porque nós vamos ter que fazer com que eles caiam em pecado, porque nós precisamos vencer. E não só em relação a Israel, mesmo em relação a outros povos. Né? Vamos aqui, vamos dominar porque nós temos conhecimento. É isso que vocês fazem. Né? Essa é a gente esperta. Muitas vezes talvez o problema não seja necessariamente a gente esperta, mas quais os seus desígnios. Talvez a esperteza em si, às vezes é pecado, mas talvez a esperteza nem sempre é pecado. Eu consigo concordar com isso. Agora, pode ser uma capacidade de improviso, ou pelo menos algo que eventualmente seria pecado, mas que não gera nenhum tipo de resultado muito bizarro na vida dos outros. Ok, eu não acho que toda esperteza seria eventualmente criticável. Agora, depende do desígnio. Né? Então, muitas vezes, dependendo do objetivo, como já falei para Souza, né? Realmente, dependendo do que você falar no ar, dependendo do objetivo, dependendo até da tonalidade, vai dar uma merda absolutamente gigantesca. Portanto, evitável em relação aos demais. Mas não precisa importar ele que está sofrendo. Ok, são as outras pessoas que sofrem se você falar uma merda. Só que tem um problema. Às vezes a merda que você está falando não é justo que aquela pessoa sofra. Né? Tem esse problema. Se no final fui preso com dolo, de certa forma eu fiz questão disso. Porque eu não fico buscando conhecimento. Vamos aqui, como é que vamos buscar o conhecimento? Como é que é? Aqui não estou imitando Souza, só para deixar claro. Vamos buscar o conhecimento de uma maneira muito sequencial. Vamos buscar conhecimento. Como é que é? Ambição. No fundo, as pessoas que querem buscar conhecimento estão buscar. Nem sempre. Eles têm até uma certa humildade, mas eles fingem humildade porque eles querem ali se considerar superiores em relação aos outros que de repente só buscam dinheiro, alguma coisa assim. Não, mas nós temos ambição de sabedoria. Que é um pouco o argumento de Salomão. Que no fundo também, talvez Salomão não diga isso desse jeito, né, em relação a essa frase, ou em relação a esse conteúdo, mas no final tudo isso é vaidade. Mas eu não busco aqui ouro e prata, mas eu busco conhecimento. Não, ok. Talvez até seja melhor mesmo. Mas você vai usar para quê? Só para sacanear com os outros, que às vezes nem estão buscando também nem ouro nem prata. E nem tem muitos pecados. Não, nós temos aqui conhecimento. Eu critico, acho que a busca por sabedoria, embora sugerida biblicamente, inclusive, talvez tenha sido humanamente o pecado original, né? Embora seja algo sugerível ou até de boa fama, pode acabar denotando uma grande busca por ambição, uma busca excessiva, baseada a busca da sabedoria pode denotar uma excessiva ambição, melhor dizendo, acho que agora concatenei melhor a frase, pode acabar resultando na demonstração de uma excessiva ambição, que no final é algo extremamente perigoso, quando se poderia eventualmente lutar contra a maldade de outras formas. A excessiva busca por sabedoria pode implicar, no final, um excesso de ambição, o que é pecado. Então, nós estamos aí, né? Denotando eventualmente, eu não estou fazendo isso, mas justamente para prevenir, lançar dificuldades desnecessárias na vida do people. Então, valeu, Deus é bom, respondendo aí alguns argumentos que estavam faltando. Valeu!